Eu nasci no norte de Minas Gerais, um local bem humilde, inclusive é até hoje. E ali eu acredito que tudo começou, porque eu via como era a vida dos meus pais e eu passei por aquilo, eu nasci ali. Era muito precário, meu pai trabalhava fora, né, porque era um local muito humilde, então para a pessoa conseguir um emprego tinha que ir para outras cidades trabalhar na roça. Aí a gente resolveu vir morar aqui, num ranchinho aqui que eu fiz ali, do outro lado aqui das terras do papai. Minha mãe ficava sozinha comigo e com meus irmãos, eu era muito novinha. E ela conta as histórias que ela ficava numa mata, praticamente a gente tinha uma casa dentro da mata e a gente morava sozinho. Meus avós moravam perto, mas era literalmente numa mata. A gente viveu um tempo lá assim, depois a gente decidiu sair de lá porque lá a gente queria melhorar um pouco de situação da vida da gente. E lá era um pouco assim difícil, financeiramente falando, né? E ali a gente foi mudando para vários locais, eu me lembro que eram várias casas, porque o meu pai vivia muito de bico, então onde ele achava um bico para fazer, a gente tinha que se mudar. Eu era operador, ainda sou operador de máquina pesada. Aí fui para uma empresa lá em Cabeceira de Goiás. Aí peguei a mudança, joguei num caminhão, botei a mudança num caminhão, né? A mudança era poucas coisas, né? Que naquele tempo você sabe como é que era. Até que a gente chegou em Brasília. E aí a gente foi morar numa cidade satélite de Brasília chamada Santo Antônio do Descoberto, onde eu passei uma grande parte da minha vida, acredito que uns 15 anos. Era um local também que não tinha infraestrutura nenhuma, não é asfaltado até hoje, inclusive. Antes disso a gente passou por algumas dificuldades, algumas coisas lá. Mas aí quando a gente saiu também, que a gente veio pra cá, a gente também passou por algumas coisas. Eles muito pequenos, eu não tinha como trabalhar porque eu tinha que cuidar deles. E o pai deles saía bastante, eu tinha que trabalhar também fora, né? Às vezes ele tinha que trabalhar fora. E foi assim um tempo assim que teve coisas boas, mas que teve muita dificuldade. Ainda temos casa lá. Eu saí recentemente, eu saí de lá nos meus 22 anos. E lá a gente, com muito custo, comprou um lote. E como era um local irregular, a gente construía, derrubava, construía, derrubava. E até que a gente conseguiu construir, eu lembro que no início o nosso piso era de barro, então assim ficou muito tempo naquela terra vermelha, sabe? E eu não consigo. Ai, parei aqui porque essa parte do chão de barro me comove muito. Até que a gente conseguiu construir essa casa, ela tá lá até hoje. E eu costumo dizer que eu sou empreendedora desde os 7 anos de idade. Eu peguei aqueles fios de telefone, aqueles fios coloridos, e ali eu comecei a fazer pulseirinhas, trancinhas, né? E comecei a vender na escola, tipo, preço assim, 25 centavos, 50 centavos, mas ali eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro com 7 anos de idade e gastava no recreio mesmo, né? Meus pais não tinham condições nenhuma da época de nos dar o mínimo, né? A gente tinha o mínimo necessário mesmo, assim, arroz com feijão. E nunca reclamei dos meus pais, nunca. Pelo contrário, foi o meu gás. E eu via toda aquela situação que eles passavam para nos dar o mínimo. E eu falava assim, não quero passar por isso. E pelo contrário, quero ajudar os meus pais. Então, comecei com uns 8 anos a querer ganhar dinheiro mesmo. Comecei a fazer aqueles desenhos de unha, de adesivo, né? Começou aquela época de adesivo nas unhas. Comecei a inventar, pedia pro meu pai vender por onde ele andava, porque ele viajava bastante. O pai vende pra mim. Pai, cadê meu dinheiro? Falei, seu dinheiro tá aqui, eu não gastei não. Aí pegava aquele dinheiro, né, no valor dos 20, o que dava, 20,
R$ 12, R$ 14 era o que eu tinha vendido. Ela inventava coisinhas, sabe? E vendia para as coleguinhas na escola. Já dava para ver uma pessoa assim que ia conquistar muita coisa. E ali eu fui começando a trabalhar nessa área de beleza. E um dos motivos pelo qual eu comecei a trabalhar cabelo foi através de um bullying, né? Porque meu cabelo é cacheado, né? Só que na época era aquela época onde cacheado não era tão aceito, né? Principalmente nas escolas. Então assim, me chamavam de bruxa queca, cabelo de bucha, enfim, várias coisas. E eu sempre falei assim, mãe, me dá uma chapinha. Me dá uma chapinha, mãe. E aí, ela, minha filha, mas a gente não tem dinheiro. Não tem como te dar uma chapinha, porque naquela época a chapinha tava no início, então assim, o valor de uma chapinha realmente era um valor alto no momento para os meus pais. E eu não tinha dinheiro, assim, ela não tinha, eu também não tinha, o pai também não tinha, ninguém tinha dinheiro para comprar uma chapinha. E assim que eu comecei a trabalhar, aí eu comprei uma chapinha para ela, sabe? Assim, eu fazia nela e ela fazia em mim, né? A gente arrumava o cabelo uma da outra, né? E também das coleguinhas dela, de vizinhos, assim, ela arrumava os cabelos delas. E aí começou a virar uma profissão, comecei a fazer na vizinhança, cuidava de crianças. Eu era uma criança que cuidava de criança. E tudo para ajudar os meus pais, tudo por amor também, né? Desde cedo eu falava, não quero trabalhar de carteira fechada, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter minha empresa futuramente. Então tudo começou desde criança praticamente. Meu pai viu que eu gostava muito da área da beleza, eu estava trabalhando na vizinhança e ele arrumou um emprego num salão para mim. Ganhando nem sei quanto, isso era meio salário por mês. E lá eu comecei na limpeza, comecei por baixo, né, ganhando R$300 e eu auxiliava todo mundo, né, todos os profissionais, e lá tinha mega hair, tinha todas as técnicas de mega hair, queratina, fita adesiva, aplique de tela, nó italiano, e eu auxiliava todo mundo, então eu aprendi um pouco de cada coisa e fiquei 3 anos nesse salão. Devido à faculdade, à correria, eu morava muito longe, foi ficando muito cansativo para mim. E aí eu saí desse salão e fui estagiar na minha área da faculdade. Ela sempre foi muito esforçada, muito assim, muito dominante mesmo, que era muita vontade de crescer, né? E ela começou a fazer a faculdade, pegava ônibus, a gente morava no entorno de Brasília, próximo de Santo Antônio, e as condições de ônibus lá é muito difícil, ônibus muito cheio, muita gente, né? Poucos ônibus, e ela vinha fazer faculdade aqui em Brasília, e chegava muito tarde, tinha aquela preocupação, eu ficava muito preocupada com ela, muitas vezes a gente tinha que buscar nas paradas de ônibus, buscava ela nas paradas de ônibus. Começou a faculdade, minha filha, que eu tava começando a pegar no sono, o telefone tocava. Pai, já tô chegando no condomínio. Aí eu pegava a moto, ia lá, deixava ela na casa dela e ia pra casa. E aí, sendo estagiária, continuando ganhando muito pouco, isso em 2012 mais ou menos, eu não tinha dinheiro para fazer manutenção do meu mega, porque eu tinha colocado no salão um método de tela que eu usava. E a partir dali eu fui tendo que aprender a colocar em mim mesma. E eu já tinha algumas perguntas sobre por que tem que doer tanto, que doía, eu ficava uma semana com a cabeça doendo, por que tem que ser tão ruim assim para amarrar, por que tem que ser grossinha, várias camadas. E eu fui me questionando com isso e fui aprendendo a colocar em mim mesma. Não trabalhava na área mais de beleza, não quis mais trabalhar na área de beleza, simplesmente saí. E aí eu fui aprendendo a colocar o mega em mim, aleatório, assim, inconsciente, só porque eu não tinha dinheiro mesmo para fazer minhas manutenções. E aí, terminei minha faculdade, fui ser corretora de imóveis, porque
não gostava de carteira fechada, eu sempre procurava empregos onde era comissionado. Nessa área de corretagem eu gostava bastante, mas era tão sofrido quanto, porque eu não tinha carro, eu tinha que andar muito. Eu lembro que eu andava em Águas Claras só com dinheiro de ir e vir, e aí muitas vezes eu tinha que andar quilômetros e quilômetros a pé para mostrar os apartamentos para os clientes. Deixa eu respirar. Assim, a luta dela, né, de conseguir as coisas, assim, de correr atrás das coisas. Trabalhando na corretagem, pegando o ônibus, ela chegava com uma bolsa enorme, sabe? Tudo dentro dessa bolsa, ela chegava a ficar tortinha, assim. E eu via aquilo ali, né? Eu ficava com dó, mas, assim, não tem outro jeito. O jeito é lutar mesmo. E aí, em 2016, foi o pior ano da minha vida. Eu não estava vendendo na corretagem. Eu tinha um relacionamento abusivo que eu estava empurrando com a barriga vários anos. E eu sentia um vazio muito grande, uma sensação de realmente pedir para morrer, sabe? Porque até olhando meu calcanhar aqui eu vejo o tanto que eu passei na área da corretagem tentando. Então, assim, o financeiro estava destruído, minha vida espiritual nem sabia o que era Deus. Minha vida sentimental estava destruída. Então, assim, foi um ano que eu quis, meu Deus, eu quero sair daqui, queria sumir. E aí veio os pensamentos suicidas, né? Tipo, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém tá do seu lado. Foi assim um período assim bem complicado, bem assim cheio de tinha algumas coisas legais, algumas coisas boas, mas tinha muitas assim, muita luta, né? Muita preocupação da minha parte assim também. Eu sei que do pai dela também, né? Porque mesmo que ele ficava assim um pouco fora, mas ele também lutou bastante, né? E ali começou tudo, novembro de 2016, do zero, não tinha cliente nenhuma. Como eu fazia o meu cabelo, eu adaptei durante os 3 anos que eu estive afastada da área da beleza, fazendo somente o meu cabelo, eu adaptei a tela, eu adaptei a amarração, porque a amarração tradicional do ponto do método de tela é uma amarração padrão, e eu não faço essa amarração padrão. E aí as pessoas foram vendo que era diferente, que não doía, que dava para amarrar, que dava para fazer tudo, né? E aí as pessoas foram gostando, me seguindo, e ali eu já fui começando a criar uma cartela de clientes. Não tinha carro, gente. E eu falava assim, eu comecei atendendo de ônibus, tá? A gente tem mania de colocar desculpa nas coisas, então assim, eu comecei atendendo de ônibus. Foi por poucas semanas que eu falei assim, eu vou financiar um carro, nem que seja 100%, consegui financiar esse carro 100%. Um boleto assim, ó, desse tamanho, um golzinho vermelho. E eu saía nesse golzinho vermelho em 2017, atendendo as clientes a domicílio aqui em Brasília. E aí foi crescendo, e aí me veio a necessidade de alugar um espaço, mas eu ainda não tinha capital para arrumar um estúdio dos sonhos, né? Então, assim, eu fui para uma casa e fiz uma garagem. Uma amiga minha me ajudou, a gente mesmo que reformou. Ela falou, ela foi me preparando alguns dias e falou que ia sair, que ia fazer uma coisa só. E aí a minha reação lá não foi muito boa, né? Eu falei assim, minha filha, mas você nem sabe ainda direito nessa área, você nem tem experiência nessa área, você já vai sair, já vai entrar assim. Aí ela, mãe, eu tenho que fazer uma coisa só para me dedicar no que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. Eu não entendi aquilo ali, né? Assim,
Não, quando ela saiu várias vezes, ela falava assim, não, mãe, eu vou sair para melhorar a sua vida, melhorar a minha, melhorar a nossa. Ela falava bem assim, é para melhorar a nossa situação. Pode ser que seja difícil agora, mas tudo vai ficar legal, tudo vai ficar bem, porque as coisas vão melhorar. Mas mesmo assim eu não entendia, né? Mesmo assim eu não queria que saísse. Tem uma frase que eu e meu esposo falam que o feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, eu não quis ver, né? Tipo, vamos ver que é numa garagem. O importante é que eu queria mostrar meu trabalho, mesmo que fosse numa garagem. E isso estava acontecendo, as pessoas estavam vendo. Eu estava ficando muito forte em Brasília já. E assim, eu não tinha lavatório, eu não tinha nada. Às vezes eu tinha que lavar cabelo de cliente no tanque mesmo, tanque, gente, de lavar roupa. E assim, era Deus, não tem outra explicação. Era Deus, minha força de vontade. Eu não desistia, apesar das circunstâncias, eu poderia estar colocando desculpa em tudo, não coloquei. Eu falei assim, chega de dar desculpa na minha vida, chega, né? E comecei a atender influenciadoras, e aí eu fui crescendo. Em 2018 comecei a dar curso da técnica ponto microscreen. E até então era só eu e Deus, eu era minha secretária, eu era a pessoa que arrumava os cabelos, que colocava, que escovava, que cuidava de tudo, de tudo. Vi a luta dela muito grande, sabe? Trabalhando sozinha, muito sozinha. E eu ficava preocupada com aquilo também, né? Ver ela ficar sozinha, trabalhando demais. E eu ainda ficava exigindo ela ir lá em casa, ver a gente, essas coisas todas, né? E aí, logo que ela começou a melhorar um pouco, atendendo na garagem lá da casa que ela alugou, que ela começou... Ela foi crescendo, sabe? Foi crescendo, Deus foi abençoando. E aí logo assim que ela já melhorou a situação, aí ela pagou o curso de tela pra mim, né? E comprou a máquina. Tá vendo a máquina? Aí foi. Que bonitinho. Comprou a máquina, fez tudo, né? Assim, porque eu não... Tem que limpar aqui. Não tinha dinheiro ainda, né? Eu tava passando assim numa situação meio complicada, porque eu trabalhava fora, mas aí tive uns problemas de saúde e não tive mais condição de trabalho, né? E ela me sustentando, ela fazia tudo, sabe? Ela sendo tudo, assim, me ajudando em tudo. E aí eu vi a necessidade de uma secretária, contratei uma secretária, a Tainara, vocês conhecem. E aí, logo em seguida, conheci o meu marido também, que eu falei, vem trabalhar comigo, vamos unir esses propósitos, porque ele é tão empreendedor quanto eu. Agora não é mais só ela, agora é ele e o esposo dela, né? Eu ficava com dó dela, né? Eu comecei a orar pra ela arrumar alguém, sabe? Eu comecei a falar assim, a Marla tem que arrumar alguém, a Marla tem que arrumar alguém. Porque ela tá muito sozinha, ela precisa ter alguém para ajudar ela. E veio, né? Veio o André, é uma pessoa boa demais, é muito bom pra mim, me ajuda bastante. Saímos da garagem, viemos pra um lugar maior, um espaço legal, agradável para as minhas clientes. Que até hoje elas ficam assim, nossa, Marla, eu vim da garagem, olha só tudo que você está construindo, sou muito, 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 muito grata a você. A gente saiu de lá de Santo Antônio, a gente tá morando aqui já em Brasília, a gente saiu de lá, do lugar lá, que não é um lugar que tem muita estrutura pra gente. E ela sempre falava, mãe, vou tirar a senhora daqui, vou tirar a senhora daqui. Aí tirou, eu vim pra cá, ela me tirou de lá, a gente veio, moro aqui. Construímos aqui o estúdio dos meus sonhos em Brasília, atendemos em Goiânia, temos estúdio lá também, São Paulo, BH, estamos indo para BH também e temos projetos para várias capitais aí, vários locais, só que eu não consigo fazer isso sozinha. Ponto microscreen é uma técnica que vai transformar a vida de muitas pessoas, seja do lado de cá como profissional, seja do lado cliente. E é muito grande, bonitas, vocês não têm noção da dimensão que esse trabalho, do que eles nos traz. Eu digo que eu era uma mulher frágil,
E esse trabalho me deu força, sabe? Porque eu vejo tantas histórias que eu falo assim, meu Deus, eu não passei por nada, né? E aí você vê ali a cliente saindo feliz, te agradecendo por ter sua autoestima renovada, por ter uma alegria, porque a gente não sabe o que passa na vida delas. E é um trabalho assim que eu sou muito grata a Deus, grata a vocês por terem ajudado também, por terem feito parte disso, porque, gente, tem 3 anos e meio só, isso, que o estúdio foi criado. E eu creio, eu sei, eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas nações com esse propósito lindo, com esse método maravilhoso que eu acredito que Deus me deu. Ele me deu o nome, Ele me deu tudo, tudo foi Ele. Então aguardem que vem muita coisa boa por aí. Eu prometo que eu não vou descansar enquanto muitas vidas sejam transformadas, muitas mulheres sejam transformadas, muitas famílias sejam transformadas. E tudo isso aconteceu em menos de 3 anos trabalhando com Mega Hair. Esse vídeo foi feito, esse depoimento foi feito em 2020. E obviamente, né, mas aí 2 anos depois aconteceu muita coisa. E o propósito de elevar a autoestima feminina através do Mega Hair alcançou nações. Está alcançando nações. Graças às minhas águias, aos meus alunos que estão aí junto a mim nesse propósito de elevar a autoestima feminina. E tudo mudou, né? Mais ainda na minha vida. Hoje, aquela menina do interior que morava em uma situação muito crítica até os seus 21 anos, 23 anos, que eu morava em um bairro muito pobre em Brasília. Hoje eu tô aqui gravando em um dos locais mais nobres de se morar no Brasil, graças ao Mega Hair. Linha e agulha foi o que mudou a minha vida. Linha e agulha é o que está mudando a vida de vários alunos meus. Se eu for contar aqui para vocês tudo que já aconteceu durante esses 5 anos de carreira do zero, uma ex-corretora de imóveis, eu até me emociono um pouco estar gravando aqui nessa casa, porque quando eu era corretora de imóveis, que eu entrava em casas como essa, eu falava assim, meu Deus, isso está muito longe da minha realidade. Quando eu tinha um pensamento de escassez, quando eu tinha um pensamento, uma crença limitante de achar que eu não era capaz. Quando eu entendi que a vida dos meus sonhos só dependia de mim, tudo começou a fluir, que é a história que vocês ouviram. E agora, o método Marmoniz, ele já está em vários países através dos meus alunos. E o mais lindo de se ver é que eu consigo ver através deles que esse propósito de ajudar outras pessoas a também ter a sua liberdade financeira, também ter a sua liberdade de tempo, poder realizar, poder começar a realizar, né, os seus sonhos. Eu escuto tantas histórias de alunos meus, alunos que eram babá e hoje têm a sua liberdade financeira, pessoas que trabalhavam no CLT e hoje têm a sua liberdade financeira e de tempo, cabeleireiros que estão tendo essa liberdade de tempo que nunca tiveram e liberdade financeira, mudando a sua vida, muitos profissionais de mechas que estão resgatando junto a mim a autoestima dessas mulheres que tanto precisam de alongamento e estão vendo a sua vida literalmente mudar, simplesmente com uma decisão de trabalhar nesse mercado, né? Que é a área que mais fatura na área da beleza e é uma área assim que eu sou suspeita para falar, mas vocês vão começar a entender, quem está entrando nesse meio vai começar a entender o quão forte, o quão poderoso é esse trabalho, é você poder ajudar uma mulher, sentar ela na sua cadeira, como eu expliquei, eu tinha depressão no início da minha carreira, e eu fui curada, graças a Deus, porque o fato de você ajudar tanto essas pessoas que têm histórias como a sua,
né? E tantas outras histórias, isso vai te moldando. Você vai ficando grato e foi o que aconteceu comigo. Quando sentava uma pessoa na minha cadeira e falava assim, olha, há tantos anos eu não tiro uma foto, há tantos anos eu não me olho no espelho, há tantos anos o meu marido não me enxerga, não me vê ali bonita como eu era ali antes, né, no início do casamento. E o Mega Hair me trouxe isso, Marlon Mega Hair me resgatou isso. Isso é transformador para a vida de uma pessoa, você escutar que você é um agente que literalmente transforma a vida dessas pessoas. O mais incrível de tudo isso, que passa um filme na minha cabeça há 5 anos, é que eu não tive investimento nenhum para tudo isso acontecer. Eu achava que a minha vida de sucesso, eu achava que aquela vida, né, de poder viajar o mundo todo, que sempre foi o meu sonho, aquela vida de poder morar em um local legal, aquela vida de poder dar uma estabilidade financeira para filhos, eu achava que não ia ser algo, né, como Mega Hair que me daria isso, algo como a área da beleza que me desse isso. E em pensar que somente fazer uma técnica, mudar a vida dessas mulheres, eu ia ter tudo isso, eu fico pensando, meu Deus, o porquê que eu não comecei a trabalhar com Mega Hair antes. E hoje os meus alunos, eles têm esse acesso, né? Esse acesso que eu não tive na época quando eu comecei, não tinha, né, cursos online, não tinha mentores para te ajudar, para te mostrar o caminho. E isso hoje é a minha maior missão. Quando Deus ali em 2017 disse que a minha história ia ajudar muitas mulheres, muitas pessoas, e que o meu nome, através do nome dele, ia chegar em nações, hoje eu entendo que é através desses alunos do meu exército, do método Marlon Muniz aí espalhado pelo mundo. E é isso, é um pouco da minha história para vocês, nesses 5 anos aí de trajetória, do que o Mega Hair mudou na minha vida e do que o Mega Hair pode mudar na sua também. Eu digo isso como cliente, como quem usa e como profissional, que é quem transborda, né, isso para cliente. E eu não vou parar, a minha maior missão hoje é formar profissionais, porque juntos somos mais fortes e hoje o meu maior prazer é mentorear esses profissionais, esses futuros profissionais de Mega Hair, porque eu sei que através deles a gente vai fazer a missão mais rápido, que é de ajudar o máximo possível de mulheres que estão com a sua autoestima baixa em todos os cantos aí do mundo. A gente já está em mais de 20 países, já chegamos em mais de 20 nações e eu quero mais. Só que sozinho eu não consigo. E eu não vou parar até que em todos os cantinhos da Terra tenham, né, pessoas capacitadas, formadas por mim, para que ajude essas mulheres. E se você quer vir junto comigo nessa missão, você é muito bem-vinda. E muita coisa está por vir, como eu disse para vocês, uma das nossas hashtags oficiais aí é Eu Não Vou Parar, e esse Eu Não Vou Parar foi dado por Deus. Vamos juntas nessa missão de elevar a autoestima feminina através do Mega Hair, através do método Marlon Muniz pelo mundo.